Boa tarde, tudo bem? Saudades de vocês, saudades da nossa sala de aula, dos nossos cultos, das nossas EBDs. Mas, se Deus assim permitir, a gente está buscando ferramentas para conseguir dar aula e que hoje a gente está fazendo um teste para ver se dá certo da gente continuar nos nossos estudos no livro Conflitos da Vida. E eu venho aqui, como normalmente a gente inicia as nossas aulas com uma oração. Eu imagino que vários tenham petições, mas as nossas orações, assim, que de imediato eu já me lembro, pela Pri, né? Vamos continuar orando pela Pri, vamos continuar orando pela pequena Nicole, vamos continuar orando pela Dona Alzira, né? A avó da Bia. Vamos continuar aí em oração por todos que estão em risco, principalmente os que trabalham na área médica, né? A gente sabe que tem vários jovens que são enfermeiros, e que a gente possa estar unidos em oração neste momento, que mesmo que o jovem não tenha a possibilidade de ir, porque estamos todos isolados, mas que a gente possa fazer uma ligação para os amigos, levar uma mensagem, levar uma palavra, porque é o momento de sermos sal e luz, né? Neste mundo que está passando por uma situação de enfermidade aí praticamente mundial, e chegou no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, e tá bem gritante. Eu acho que os números estão falando por si, eles são bem frios, mas que a gente esteja confiantes no Senhor, porque Ele pode mudar tudo isso no tempo dele. Vamos, oremos, meus queridos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, por todas as petições dos nomes aqui citados, sonde também os corações de cada um dos alunos que está assistindo essa aula, meu Pai, e atenda, Senhor, as suas petições conforme a tua vontade, Senhor. Peço, Senhor, por cada um que conheça pessoas que estejam passando por essa situação do coronavírus, que estejam enfermos, que o Senhor abençoe, Senhor, essas vidas, fortaleça, Senhor, a fé, meu Pai, e que dê o livramento, Senhor, se essa for a sua vontade. Peço, Senhor, que o Senhor esteja com cada um dos jovens, principalmente os que são da área médica, os que ainda precisam ir trabalhar, Senhor, que não estão em período de isolamento. Esteja com cada um deles, meu Pai. Que nada falte para nenhuma das famílias, Senhor, e que o Senhor nos livre, Senhor, de todo o mal. Peço, Senhor, que também me capacite neste momento de aula e que mesmo em formato virtual, Senhor, os corações sejam alcançados, Senhor, e que a sua mensagem seja transmitida ao coração de todos esses jovens. Agradeço por tudo, Senhor, e peço perdão pelas minhas falhas, em nome de Jesus. Amém. Bom, para esse domingo, o tema que eu escolhi do nosso livro foi a lição 10. A lição 10 é Na Hora da Enfermidade e Luto. Eu busquei seguir exatamente o que a revista trouxe. Então, eu não fiz muitas pesquisas, mesmo porque eu precisava fazer o teste da ferramenta da aula. Mas eu achei que está bem completinha, eu achei que está de uma forma que dá para a gente compreender, principalmente, o papel da igreja nesse momento que a gente está vivenciando. O alvo da lição é que a gente possa entender que as enfermidades e as mortes fazem parte do ciclo que Deus estabeleceu para a vida. Também que a gente possa sentir que crer na soberania de Deus é estar preparado para se submeter à vontade dEle, no tempo dEle, da forma que Ele determinar. E é uma forma da gente agir também. Vai ensinar como nós vamos agir enquanto igreja.
ajudar as pessoas que estão enfrentando essa situação de enfermidade, de luto, de doença. Algumas são passageiras, outras são permanentes, e que, como cristãos, nós possamos levar a mensagem de uma forma a fortalecer e encorajar a fé de todos que estão passando por situações assim. Então o livro ele traz para a gente que o conflito da vida existem sempre dois assuntos, tá? Que o ser humano tem dificuldade de aceitar. São as nossas próprias enfermidades, ou enfermidades de entes próximos, queridos. É muito difícil da gente assimilar isso. E o outro evento é a morte. E a morte realmente é muito difícil, porque no momento que o pecado entrou no mundo, a morte se fez presente. Ela não era um plano inicial do Senhor para nós, que viveríamos no paraíso. Então ela veio justamente por conta do pecado do homem. E ela é muito difícil da gente aceitar, porque ela rompe completamente o nosso laço de amor, de toque, de carinho, de visual, mas ela prepara a gente para o vindouro, para a nossa vida eterna, com Cristo. Como cristãos, a gente tem alegria de saber que o nosso pós-morte é ao lado do Pai. E isso nos conforta os corações. Mas é aquela pergunta que todo mundo faz, né? Você está pronto para morrer hoje? Quer ir para o Pai hoje? Claro que não, ninguém quer, né? Que seja no tempo do Senhor, que seja da forma que Ele estabelecer. Mas é por isso que para a gente é muito difícil de enfrentar uma realidade que seja aceitar a enfermidade ou a morte de um ente querido, né? Ou a enfermidade em nós mesmos, e conviver com ela. Então a lição ela traz isso como uma introdução para a gente. E o texto básico que a lição nos traz está em Romanos 8, de 22 a 25. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não é só isso, mas nós mesmos, que temos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ninguém. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Que assim seja a nossa fé. Nós aguardamos por algo que está por vir. E qual é o papel da igreja? Nessa lição, nós não vamos aprender apenas o incentivo para estudar com mais profundidade a questão da enfermidade ou da morte. Mas a gente vai entender qual é o nosso papel enquanto cristãos. Seja no momento de consolo, seja no momento de visitas, né? Ultimamente agora serão virtuais por enquanto, mas seja no momento de levar uma palavra para alguém. Que nós possamos compreender o nosso papel nesse universo que nós estamos vivendo hoje. Como nós podemos levar esperança, como nós podemos levar alegria, né? Estamos no mês de missões, como nós podemos levar alegria para as pessoas num momento tão difícil que a gente está vivenciando. Aqui o livro, ele traz para a gente alguns personagens, e dentre esses personagens, a gente vai ver alguns que foram milagres, que foram curados, e outros que não, tá? Antes ainda da gente entrar nos caminhos específicos da enfermidade, a gente entende que Jesus Cristo, nos evangelhos, ele tratou o tempo todo dos enfermos e dos enlutados. Ele cuidou com carinho, ele curou doenças, ele
entendia a ânsia do ser humano por estar são, por estar bem, e o quanto uma enfermidade assola o coração, né, dos homens. A gente vê, por exemplo, que algumas deficiências são para a honra e glória do Senhor. Algumas enfermidades são para honrar e glorificar o nome do Senhor. Outras enfermidades são para nos aproximar de Deus. Às vezes a gente escuta que se a pessoa não vem por amor, ela vem pela dor, né? Mas eu compreendo que não é que ela venha pela dor. Eu compreendo que o Senhor pode usar da fragilidade do homem para que o homem tenha a humildade de clamar a Ele. Por mais que o homem se sinta, né, superior e orgulhoso, no momento da enfermidade ele só pode clamar a Deus. Porque muitas coisas ele acha, o homem acha que tem o controle, mas da enfermidade e da morte, com certeza não tem. Não dá nem para ele ter a ideia de que tem, porque o homem não tem controle sobre nada. Mas o Senhor, muitas vezes, traz a enfermidade para que a gente olhe para Ele, para que a gente clame a Ele, que é um pouco o espinho da carne de Paulo. Quando ele estava fraco é que ele era forte. E a ideia também de alguns personagens serão nesse sentido. E a gente vai entender um pouco alguns personagens também que tiveram maturidade diante da morte. Por exemplo, José, né? O José, filho de Jacó, ele, quando Israel, né, estava morrendo, ele era governador do Egito, ele podia chamar os melhores médicos ali da região, mas ele aceitou o momento que Jacó fala, né, que a morte está chegando, que Jacó começa a anunciar que seus dias estão chegando e que ele vai morrer. E José não se desesperou, ele não foi buscar, né, desesperadamente saídas, ele compreendeu que era uma ação do Senhor. Isso não quer dizer que quando alguém está enfermo a gente não tenha que buscar ajuda médica, não é nada disso. A questão é, diante da idade avançada de Jacó, né, todo a situação que eles estavam vivendo ali, era nítido que Jacó já estava com uma idade muito avançada, que já estava bem debilitado e que já estava seguindo para a vida eterna. E José compreendeu e aceitou. Não significa que ele não sofreu, mas ele entendeu que o tempo de vida do seu próprio pai tinha sido estabelecido por Deus. Os caminhos da enfermidade, então, agora a gente entrando na situação de compreender um pouco o que o tema vai trazer para a gente. O tema vai mostrar, por exemplo, do cego de Jerusalém. Ele era um cego de nascença, né? De que forma ele lidou com a enfermidade dele? Ele creu que Jesus Cristo podia curá-lo. Ele creu. E o resultado foi que ele foi curado. Ele creu. Assim também como a Ana, né? Mãe de Samuel. Ela era estéril e ela passava até por situações de descaso, né, da outra esposa de Eucana, e ela orou, chorou, né, orou e acabou até fazendo um voto com Deus. Ela acabou tendo filho e o resultado foi que ela entregou o filho para o sacerdote, porque foi o pedido do coração dela, que ela tivesse um filho, mas que ela entregaria esse filho a Deus. Aqui novamente a gente fala de José, né, filho de Jacó. A situação foi uma
foi uma situação de idade, na verdade não foi de enfermidade. Como que José lidou com a situação? Ele aceitou como parte da vida e enfrentou o luto de uma forma saudável. É o que a palavra espera de um cristão, que nós possamos aceitar o luto de uma forma saudável. Tem muitas pessoas que não aceitam o luto nunca. Morrem sem aceitar a perda de um ente querido. Saudades é natural que a pessoa vá sentir, mas ela também ainda tem a vida em abundância que Deus deu para ela. Então que ela precisa usar dessa vida em abundância, com a esperança do que está por vir, que é a vida eterna. Jó é um exemplo, né, de enfermidade grave. Teve um sofrimento muito intenso, que foi a perda dos filhos, né, viu seu lar desabando. Como ele lidou com essa enfermidade? Ele continuou crendo na soberania de Deus. Mesmo quando os amigos vinham, né, e falavam tudo ao contrário para ele e julgavam, ele não deixou de crer. Ele não amaldiçoou, né, a Deus como a esposa pediu. Ele se manteve perseverante na fé. E essa fé, o resultado da fé dele, foi que ele fortaleceu ainda mais a sua fé, seu relacionamento com Deus, foi curado e teve outros filhos e filhas. Ezequias era o rei, né? Eu imagino que todos conheçam um pouco da história. Ele tinha uma doença fatal. Ele já estava certo, já tinha ouvido, né, do sacerdote que ele morreria. E ele clamou a Deus por socorro, implorou a Deus, né? E o resultado foi que ele viveu mais 15 anos. Independente de como ele viveu após ele clamar ao Senhor, mas ele viveu mais 15 anos. Paulo, ele tinha um espinho na carne, que a gente não sabe exatamente, a palavra não nos relata, se esse espinho era uma situação de enfermidade física ou uma situação de enfermidade que ele mesmo lutava por conta dos judeus que não eram salvos ainda em Jesus Cristo. Mas, enfim, ele tinha um espinho na carne e ele pediu, né, o livramento desse espinho na carne para Deus. Mas ele fez a petição do jeitinho que nós devemos fazer, mas a vontade do Senhor nem sempre é a nossa vontade. E ele acabou, como um resultado, aprendendo a se fortalecer em Deus, mesmo na fraqueza dele. E às vezes nós temos, né, situações de pessoas que estão enfermas e a gente fala, vai melhorar, né, você vai ficar curado e tudo. Nós não podemos falar nada que de repente não é o plano do Senhor. Nós devemos levar esperança com algo que seja palpável, com a palavra, com a vida eterna, mas não algo que a gente não tem certeza, né? Se é para aquela pessoa ou não, né? Se a cura da enfermidade é o plano de Deus para aquela pessoa. Deus está preocupado, eu gosto muito de pensar dessa forma, muito mais com a nossa saúde espiritual do que com a nossa saúde física. Sim, Ele vai cuidar da nossa saúde física, mas se for necessário que Ele coloque um espinho na carne para que a gente se fortaleça e tenha uma saúde espiritual, Ele vai colocar o espinho na carne para que a gente se aproxime dEle e crie um relacionamento mais intenso com Ele. É muito comum nós vermos pessoas que estão doentes, que não são cristãs, pedirem para que nós oremos por elas. Por quê? Porque compreendem que nós temos um relacionamento com Deus. E elas também compreendem que elas precisam desse relacionamento. Então, no momento que elas estão, né, numa situação de enfermidade, elas acabam solicitando que a gente ore por elas. É muito comum isso acontecer.
E Jó, depois que ele compreendeu a enfermidade dele, ele estreitou o relacionamento dele com Deus. Ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O relacionamento dele com Deus foi muito mais intenso. Está em Jó 42:5, na linguagem da NVI. Agora nós temos três formatos. A questão é: estou disposto a sujeitar-me à vontade de Deus a ponto de permanecer com uma doença ou mesmo receber uma sentença de morte? Nós estamos vivendo a situação do coronavírus. Dá um pouco de ansiedade, dá um pouco de temor, dá medo por tudo que a gente tem visto em outros países, mas o nosso socorro vem do Senhor. E a vontade dele é feita acima de tudo. O livramento vem dele, o socorro vem dele, e nós precisamos cada vez mais confiar e levar essa palavra de confiança às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. E aí nós vamos ter 3 tipos de enfermidades. A enfermidade pode ser curada, assim como aconteceu com Jó e com o rei Ezequias. Ela pode ser permanente, como foi o espinho na carne, né, de Paulo, ou ela pode gerar a morte, como nós vemos, por exemplo, em 2 Pedro, deixa eu pegar aqui, em 2 Pedro, 1,14. 2 Pedro 1,14 vai falar pra gente assim: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus já me revelou. Pedro cita tabernáculo como o próprio corpo físico. E ele já sabia que a morte dele estava próxima, mas ele aceitou de uma forma sem rebeldia. Ele compreendeu que o tempo dele estava finalizando ali. E nós também vamos ver em Filipenses 1:23. Se vocês estiverem com as suas Bíblias, abram, tá? Eu estou usando aqui no micro, mas abram. Nós estamos em aula. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo, ele estava convencido que a morte realmente era um lucro, porque ele estaria diante do Pai. Que nós também possamos ter essa certeza e, acima de tudo, passar essa certeza para outras pessoas. O quanto é importante as escolhas que nós fazemos aqui, agora, porque essas certezas vão fortalecer tanto a nossa fé, quando nós vamos levar a mensagem para outras pessoas. Eu fico imaginando o quanto é difícil levar uma palavra de esperança para alguém que está num leito de morte. O pastor Moisés deve saber exatamente como é isso, mas é o momento da gente fortalecer a nossa fé e fortalecer a fé de quem a gente está levando a mensagem, porque é muito difícil você levar a esperança de alguém que uma vida inteira não conheceu a Cristo, mas que no momento final ainda precisa ouvir. Porque se há vida, ainda há esperança. Se há vida, ainda há a chance do Senhor se manifestar, no sentido até de trazer aquilo como um milagre para a honra e glória do nome dele. Ou não, ou até a morte de uma pessoa também pode honrar e glorificar o nome do Senhor. Tudo depende da forma
que nós possamos levar a esperança para essas vidas. É o nosso papel. E como nós podemos prestar uma assistência aos enlutados? Nós podemos demonstrar cordialidade, carinho, empatia, compaixão, ouvir o que a pessoa tem para falar e buscar, pedir ajuda do Espírito Santo para que as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de consolo, de ânimo, levar a alegria. Ouvir com atenção e compreender também as necessidades das pessoas, compreender o que ela precisa, o que ela quer dizer, o que ela precisa contar. Muitas vezes o ouvido, apenas o ouvir, já é um remédio para aquela pessoa, dependendo do grau de enfermidade dela. E isso, até nos dias atuais que nós estamos vivendo de isolamento, é muito possível. Hoje nós temos no celular a possibilidade de fazer FaceTime, né? É muito fácil, pega, manda no WhatsApp, liga, já está vendo o vídeo, mata a saudade dos irmãos, mas também leva uma mensagem, uma palavra, separa uma passagem bíblica, faz uma oração com a pessoa através de um telefonema, né? Se a gente está num momento que não está dando para estar todos juntos, mas a gente ainda assim pode levar esperança. Trazer o encorajamento espiritual acima de tudo. Levar para essa pessoa a compreensão é um pouco do que Tiago traz para a gente, que as provas vêm, mas é que é para a gente sair aprovado e que a gente tem que ter alegria nas provações. Então esse encorajamento espiritual um pouco que Tiago traz para a gente vai ajudar no sentido da gente ter palavras para levar um encorajamento espiritual para a pessoa que está passando por uma situação de enfermidade. Aos não salvos, compartilhar principalmente o Evangelho. Orar, pedir ao Senhor uma mensagem ao coração. Nós temos salmos, nós temos diversos livros na Bíblia, diversos testemunhos, diversos personagens que nós podemos usar como exemplos de vidas que passaram por situação de enfermidades, né? Às vezes a pessoa passa por uma situação de enfermidade, tem o tratamento, mas ela reluta por aquele tratamento. A gente pode, por exemplo, usar o personagem de Naamã, né? Que não queria nem se banhar ali no rio, eram 7, né? Mergulhos e ele já estaria, 7 imersões, ele já estaria salvo. E o quanto ele não relutou por aquilo, e era uma ação do Senhor na vida dele. Então, algumas vezes a gente pode levar a esperança usando personagens bíblicos, e a gente tem um universo maravilhoso de exemplos aqui na palavra. Então, cabe a nós, como cristãos, nos apresentarmos, sim, sempre, como bons manuseadores da palavra, porque quando nós conhecemos a Bíblia, nós temos como usá-la como uma ferramenta para abençoar outras vidas. Não fazer afirmações de curas e de milagres por conta própria. Isso pode ser muito sofrimento para quem está passando por uma situação de enfermidade e pode criar uma falsa esperança no sentido de até distanciar a pessoa de Deus. Por quê? Quando eu falo assim, você vai ficar curada, tal, nanana, a gente não tem essa certeza. A gente não tem essa confirmação. Então, quando a gente fala por conta própria sobre a possibilidade de curas e milagres, é muito perigoso, porque a pessoa pode deixar de crer justamente por quê? Porque acabou tendo a fatalidade, né? As pessoas em volta ali acreditaram no que foi dito por um cristão, mas aconteceu o oposto, né? Deus, ele é perfeito, os planos dele é perfeito. Então, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua, principalmente numa situação dessas, que é tão delicada, é sensato. É sensato.
Então que a gente possa usar da nossa sensibilidade, da nossa sensatez, antes de falar, de repente, que alguém que está num quadro de enfermidade muito grave que vai ser curado. É diferente de ter fé. Ter fé, sim, sempre, mas fé no que o Senhor escolheu para aquela pessoa. Ter fé na vontade dEle. É ajudar a encontrar esperança, força e consolo em Deus. E aí, as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Que a nossa língua possa falar mensagens de esperança, sim, sempre, mas não de repente de curas que nós não temos certeza. Sim, devemos orar pela cura, devemos sim crer nela, pedir a cura para Deus, mas acima de tudo, que a vontade dele seja feita. Demonstrar amor e solidariedade, sempre. Jesus Cristo diz que toda a lei se resume no amor. E é o amor que tem que estar à frente de tudo enquanto cristãos. Nós devemos amar a nós mesmos, mas amar uns aos outros. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, a gente tem que pensar em tudo que a gente falaria para essa pessoa, se é algo que nós também gostaríamos de ouvir, né? Porque o amor é quando a gente faz para o próximo também o que a gente também gostaria que fosse feito para nós. E crer infinitamente na soberania de Deus e na sua vontade, que é boa, é perfeita e agradável sempre, sempre. E é isso que a gente precisa levar como uma esperança. A esperança que vai além da nossa vida física, a esperança que é para a vida eterna, que ela é no porvir. Ela pode ser aqui, agora, que é o reino de Deus, mas ela também está no porvir. O Evangelho, a gente vê nessa lição que o Evangelho tem o poder para curar. Deus cura através das enfermidades, principalmente espirituais. Deus tem o poder para curar doenças, e de um ponto de vista que a medicina ainda não encontrou soluções. Ontem, por conta de estar nesse isolamento, ontem o Netflix abriu, a NET abriu o Telecine e estava passando o filme Superação. Há muito tempo eu queria assistir o filme Superação, mas eu nem imaginava que o filme ia trazer para essa aula uma experiência muito interessante. É baseado num fato real, o filme Superação, e narra a história de um adolescente que caiu num rio que estava congelado, e ele ficou durante um período longo aí sem oxigênio, e o quadro dele real é que ele estava com o pulmão completamente comprometido, o cérebro completamente comprometido, e que foi praticamente desenganado pelos médicos porque ele não passaria de uma noite ali. E a mãe dele orou, primeiro no momento da ressurreição, né, de tentar a ressuscitação dele, e ela orou, pediu para que Deus intervisse, e ele volta, né? E ele volta, mas volta bem fraquinho e assim completamente comprometido, teria várias situações neurológicas, vários comprometimentos. E por um milagre, lógico, do Senhor, uma igreja inteira orando, uma cidade inteira orando pelo rapaz, e ele volta são, em perfeitas condições, com vida em abundância. Seria maravilhoso se todas as situações a gente simplesmente, alcançasse esse milagre, assim como o dele também tem o filme Milagres no Paraíso, que é alcançada a cura milagrosamente. E assim nós vemos também tantos no nosso meio, e tantos outros milagres que nós presenciamos como servos de Cristo e como filhos de um só corpo.
Seria maravilhoso se todos os resultados fossem assim, mas nem sempre é, porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos, exatamente tudo o que nós precisamos, e Ele dá conforme a vontade dEle. E acima de tudo, como eu acabei de dizer, a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Nós confiamos na vontade dEle, independente se aos nossos olhos ela não é tão boa, porque às vezes nós temos a ânsia de achar que aquilo não foi justo, que aquilo não era para ter acontecido, que aquela pessoa era boa demais, não precisava passar por aquilo. Mas é Deus quem sabe de todas as coisas, é Deus que conhece os corações, é Deus que dá a cruz para cada um, exatamente na medida do que nós podemos carregar. Se existe vida, é possível Deus ser engrandecido com um milagre. Assim como esses 2 casos aí de filmes que eu citei e que são baseados em fatos reais, e tantos outros milagres que nós já vimos, né? Se existe vida, o Senhor ainda pode ser engrandecido. Quantos irmãos da igreja, né, não passaram por situações de câncer e que estão bem hoje, né? E a própria Marília é um milagre, né? E que a gente possa orar, sempre pedindo por esses milagres, crendo que o Senhor realmente é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, né? Que devolveu a vista ao cego, que abençoou Ana, né? Às vezes as pessoas sonham em ter filhos, é uma enfermidade a esterilidade. E quantos milagres a gente não vê na palavra, Sara, Rebeca, Ana, enfim. E é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Ele pode sim fazer milagre, mas Ele também pode não fazer. Não é porque Ele livrou os amigos de Daniel, né, da fornalha, que Ele livrou Estevão do apedrejamento. Deus é Deus, assim como Ele diz para Moisés que Ele vai abençoar quem Ele quiser e ter misericórdia de quem Ele quiser, né? Ele é Deus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos e não o que nós queremos. É a vontade dEle que precisa ser feita e não a nossa. Deus é soberano e as suas decisões prevalecem. Que a vontade dEle seja feita a todo tempo. Vamos ver o que diz em Romanos 11, 36. Romanos 11, 36 vai nos dizer: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E a conclusão que nós temos dessa lição é que cabe a nós, como igreja, aprendermos a assistir os necessitados. Se não é possível ir, é possível ligar, é possível usar a tecnologia, né, para ser bênção, para ser sal e luz, para levar um amparo emocional, um amparo espiritual, mesmo nessa fase de coronavírus e de epidemia que nós estamos vivendo. Que nós possamos, no meio de tudo isso, fazer a diferença. É sempre o momento de praticarmos tudo o que aprendemos, mas agora esse tempo é ainda mais intenso, porque nós nunca vivenciamos o fechamento de comércio, de escolas, de aeroportos, de fronteiras, de parques. Nós estamos vivendo um momento financeiro também no país bem delicado,
Então é o nosso momento de nos apegarmos ainda mais à Bíblia, à Palavra de Deus, nos fortalecermos ainda mais em Cristo dia a dia, nos alimentarmos espiritualmente com a Palavra de Deus e levarmos, compartilharmos dessa palavra com outras pessoas. Você não precisa estar do lado da pessoa para falar de Jesus Cristo para ela. Você tem hoje, Deus nos permitiu meios de comunicação para fazer isso, que possamos ser sal e luz nesse tempo de dificuldades. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou com muitas saudades e que nós possamos seguir orando por cada um dos que estão enfrentando situações difíceis e que nós possamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de tantas vidas que estão passando por essa situação de coronavírus e que ore também pelos irmãos da nossa igreja e que muito em breve nós possamos estar pessoalmente na nossa sala de aula. Eu espero que a aula tenha sido uma bênção para vocês e eu sigo por aqui finalizando com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pelos privilégios, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, por essas tecnologias que nos aproximam, Senhor, e que permitem que esta lição se chegue, Senhor, ao coração dos nossos alunos da EBD, Senhor, que chegue aos corações, Senhor, de todos que o Senhor entende que precisa chegar. Meu Pai, que nós possamos ser sal e luz neste momento, Senhor, que nós possamos fazer a diferença, Senhor, na vida de todos que estão passando por uma situação de enfermidade, meu Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor olhe por os nossos lares, por nossas famílias, Senhor, por nossos familiares, nossos vizinhos, amigos, por nossos irmãos em Cristo, Senhor. Esteja, Senhor, fortalecendo o Teu povo, meu Pai, e que Teu povo, Senhor, possa resplandecer a Sua luz, Senhor, e que nós possamos levar esperança, levar uma mensagem de amor, Senhor, a cada uma das pessoas que estão enfermas e necessitando dos Teus cuidados, meu Pai. Não apenas, Senhor, as pessoas que estão passando pela situação do coronavírus, mas também os que estão desesperados, Senhor, no sentido de outras enfermidades que também precisam se tratar, meu Pai, e que muitas vezes os corpos já estão fragilizados e ainda correndo esse risco, Senhor, que nós possamos, Senhor, falar as mensagens que venham de Ti, Senhor, e levar esperança, Senhor, aos corações dessas pessoas. Que possamos, Senhor, a cada passo nosso, meu Pai, conduzir as pessoas a Ti, meu Pai. Que possamos, Senhor, ser usados como soldados, meu Pai, nesta batalha, Senhor, contra essa enfermidade que vem assolando o mundo, meu Pai. Que possamos nos unir como soldados em Cristo, vestidos da Tua armadura, Senhor, e usar todos os meios que o Senhor nos permite para levar essa mensagem de esperança e as boas novas do Teu Evangelho, meu Pai, para as pessoas que ainda não estão na Sua maravilhosa luz. Agradeço por tudo e peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada lar, Senhor, dos que estão assistindo essa aula e que seja, Senhor, com cada um dos jovens, meu Pai, durante toda essa semana, meu Pai. Seja conosco, com perdão, Senhor, das minhas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. E até breve, pessoalmente, se Deus assim permitir.